serviremos ao Senhor. Eu vejo esse lugar como um lugar diferenciado. Vejo uma porta que Deus abriu e tem sustentado de maneira sobrenatural há mais de 20 anos. E eu vejo esse lugar como uma porta de oportunidade, de restauração das famílias. Porque todas elas chegam aqui com os corações arrebentados, no corpo, na alma e no espírito, por muitos motivos, por muitas situações. E aí Deus foi ministrando que nós deveríamos cuidar das famílias. O Senhor disse: construa classe para as crianças, comece um trabalho para mulheres, comece um trabalho para os homens, porque eu amo a família e eu quero restaurar as famílias. Eu instituí a minha igreja e eu instituí a família. É algo do amor de Deus a sua família. É algo do amor, do resgate, da cura, da libertação. Tem muita gente que entrou nesse lugar já sem esperança, porque olha a direita, olha a esquerda e olha toda a situação e está muito difícil. Mas o Senhor te diz nesta noite, como fui com Moisés: eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não deixe de lutar, porque em nome de Jesus Ele disse para você nesta noite que todo lugar onde pisar a planta dos teus pés será vosso. Sabe o que o cara está dizendo? O lugar da terra prometida que Ele tem para Israel, para nós que somos povo dele. Deus tem coisas tremendas a realizar na nossa vida. E hoje nós vamos conquistar muitas coisas que estão paradas, porque o diabo tem lutado contra a igreja de Deus, tem colocado desânimo, tristeza, abatimento, situações complicadíssimas. Mas Deus descomplica tudo. Então, glória a Deus. Ele descomplica a sua vida. Ele tira a sua possibilidade. Ele diz assim: eu sou. Fora de mim. Ele diz: eu sou. Diga, ele diz: eu sou. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué 24:15. Josué 24:15. Esse culto é para a glória do Senhor. Esse culto pertence ao Senhor e Ele está à frente de todas as coisas que irão acontecer aqui e que terão repercussão eterna. Você crê nisso? Coisas que acontecerão nessa noite terão repercussão eterna na sua vida e na vida da sua família. Nós temos aqui uma declaração de Josué que vai servir de base para a nossa mensagem desta noite. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da língua Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a declaração mais linda, a mais comentada até os dias atuais. A declaração que praticamente todos conhecem, às vezes tem até imã na geladeira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas conhecer apenas não basta, você precisa ter a revelação do que isso significa. A palavra por si, mas a revelação é o que vai trazer vida. A revelação do teu entendimento vai trazer vida e você não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai ficar sentado, acomodado, deixando passar tantas coisas que tem passado na sua vida e na sua família. Mas nessa noite o Senhor vai te renovar de uma tal forma que você vai clamar desesperadamente para que a plenitude do Senhor se cumpra na sua vida e na sua casa. Glória a Deus. O texto de Josué, o livro todo de Josué é maravilhoso. E eu vou desafiar você a ler e a meditar nesse texto no livro de Josué. É um livro de conquista, é um livro de vitória e é um livro de ânimo. E é o que Deus vai fazer.
fazer conosco nessa noite. Porque Deus conhece a sua igreja e sabe o que ela está precisando. Está precisando ser animada, está precisando de ser renovada e está precisando que o povo dele, os seus filhos, comecem um desafio contando com a unção de renovo que ele está dando, assim como ele deu para Josué. Josué nasceu em meio à escravidão. Ele foi uma criança, ele foi um jovenzinho e viveu em meio à escravidão. Que escravidão? Ele vivia no Egito. E ele sofria por conta dessa escravidão. E desde pequenino ele aprendeu a clamar a Deus: venha socorrer, venha socorrer o teu povo, a mim, ao teu povo. Ele era um daqueles que clamavam que Deus viesse socorrê-los, porque eles eram escravos de Faraó. E Faraó oprimia a todo o povo de Deus que vivia no Egito. Deus ouviu o clamor do povo, vocês conhecem a história. Ele levantou Moisés, treinou Moisés e levou Moisés até o Egito, e com poder e glória, através das 10 pragas, e com a autoridade que veio do Senhor sobre a vida de Moisés, Deus libertou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito com um braço forte. Eles viram coisas tremendas e Josué estava ali. Ele era um garotinho, foi crescendo, ficou um adolescente, um jovem, um homem, e ele acompanhou toda a trajetória de Moisés. Josué tinha um coração diferenciado dos outros. Ele tinha um coração que é o mesmo coração que Deus busca em você e em mim. Um coração absolutamente de servo. E o que Deus tem ministrado muito forte no meu coração é que quem não serve para servir, não serve para mais nada. Independente de títulos e nomes, você é famoso, não é? Pastor, bispo, apóstolo, pouco importa. Se você não tiver coração de servo, você não serve. Ok? Josué nos ensina o que é ser um servo de verdade. Ele esteve lado a lado com Moisés. E Deus foi colocando Josué em várias situações. Deus foi usando Moisés para treinar Josué e colocando coisas para Josué fazer. Chegou num determinado momento, durante 40 anos ele andou com Moisés, que o propósito na vida de Moisés terminou e ele morreu. E aí começa o livro de Josué, onde o Senhor fala assim: como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Vamos abrir Josué 1? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e também eu não vou te desamparar. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte, igreja, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar, não cesses de falar, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita, 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 porque meditar significa pensar e continuar pensando. Medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não
forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No momento de crise, de maior dificuldade de Josué, Deus vem e encoraja-o. Como Ele vem hoje, encoraja você. E o encorajamento de Deus é: eu estou contigo. Você consegue entender o que significa a presença do Senhor na nossa vida? Ele colocou uma responsabilidade, Ele ofereceu uma responsabilidade muito grande para Josué. Pegaram o povo que tinha saído do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e passou pelo deserto, saiu da escravidão. Ele agora teria que dar um passo muito importante, porque sair da escravidão sem esse passo agora não teria sido cumprida a promessa do Senhor. O que ele tinha que fazer? Pegar o povo daquele momento, fazer passar, atravessar o Rio Jordão, para que eles pudessem finalmente conquistar as terras que Deus tinha prometido para eles. Não basta sair da escravidão. Existe um outro passo, é a conquista do que Deus já falou que nós temos. Só que tem algo interessante, porque Josué, ele tinha que conduzir todo o povo, muitas famílias, era muita gente. E eu disse para vocês que Deus ofereceu para ele isso, e ele aceitou. Ele falou: dispõe-te, e ele se dispôs, porque prontamente Josué obedeceu. Agora pensa que Josué não teve uma série de situações no seu coração. Ele estava muito triste, porque a pessoa que era o seu espelho, era a sua referência, sua força, direção, havia morrido. E ele estava sentindo muita tristeza. Ele estava em crise. Mas graças a Deus que Deus vem no momento mais difícil da nossa vida e diz: assim como eu fui com Moisés, filho, assim como eu fui com Moisés, filha, eu sou contigo. Olha, eu quero que você leve o povo da além do Jordão, atravesse o Rio Jordão e leve esse povo debaixo da minha orientação, porque tinha uma ordem ali. Essa ordem é para mim hoje e é para você. Eu não posso cessar de meditar e de proclamar toda a lei, toda a palavra que você hoje segura nas suas mãos. Porque se eu fizer isso, se eu obedecer fielmente, se eu for dedicada, se eu for zelosa em obedecer os princípios da palavra da minha vida, o Senhor fará de mim uma mulher próspera em todas as áreas. Aleluia. Ele disse isso para mim, ele disse isso para você, ele está renovando isso para você nessa noite. Que o grande segredo que você tem, eu preciso que você compreenda isso. O maior segredo da sua vida, querido, presta sua vida, é meditar neste livro, é ler este livro. Se você tem este livro e não medita, você está morrendo dia após dia. Muitos querem ter essa palavra, mas nós somos muito bem-aventurados porque temos 2, 3, 4, 5 Bíblias. Nós temos a Bíblia na internet, a Bíblia no celular, a Bíblia na televisão, palavra em todo lugar. E não meditamos nela. E o povo perece, emagrece, morre e apodrece, tendo um grande tesouro, o maior de todos. Porque esse era o segredo da prosperidade de Moisés, de Josué, e é o seu segredo. Esse é o seu segredo. E sabe o que aconteceu? Para atravessar o Rio Jordão era muito difícil, porque as águas eram muito agitadas. E o Senhor deu uma estratégia para Josué. Só que antes deles atravessarem o Jordão, logo após a travessia, eles iriam encontrar uma grande cidade. Que nome era mesmo? Vocês conhecem? Bem como Josué lutarem. Eles tinham que passar por uma grande cidade, uma grande fortaleza, para poder começar a conquista das terras que Deus havia prometido lá em Abraão. Isso cumpre a nossa vida. Deus é maravilhoso, né? Você tem terra para possuir? Tem? Você tem terra para possuir? Nessa noite você vai sair com terra na tua mão, em nome de Jesus. O que aconteceu?
Deus dirigiu Josué em todas as coisas, porque ele era servo, coração de servo, atitude de servo. Ele se dispôs prontamente a obedecer ao Senhor, e o Senhor começou a dar toda a direção para ele. E ele enviou 2 espias que atravessaram o rio e foram parar onde? Onde que esses 2 espias foram parar? Na casa de uma prostituta de nome Raabe. E eu fiquei apaixonada por essa história. Fiquei apaixonada. Porque eu descobri, e você vai descobrir, que Raabe era uma pessoa que já estava amando Deus. Ela morava numa cidade de idolatria, de sacrifício a outros deuses. Ninguém lá em Jericó buscava o Senhor. Mas Raabe ouviu dizer do Deus de Moisés, que havia sido com ele, tinha dado vitória sobre o Egito, tinha passado pelo Mar Vermelho, estando o mar seco. Ela ouviu falar essas coisas e começou a ser gerada no coração dela fé pelo único Deus verdadeiro. E ela começou a pensar: esse Deus é poderoso, esse Deus é Deus. Ele não é como os outros deuses aqui de Jericó. Esse Deus é Deus. E ele esteve com o povo de Deus e tem dado vitória para ele. Quando os 2 espias chegaram na casa de Raabe, Raabe logo falou: tenho visto que Deus tem estado com vocês. Tenho visto, tenho conhecido sobre esse Deus. Ela começou a declarar a fé neste Deus. Ela começou a declarar que ela estava deixando outros deuses. E sabe o que aconteceu? Jericó iria ser tomada pelo povo de Deus. Iria ser destruída. E ela brigou os 2 espias na casa dela, protegeu os 2 espias e pediu para ele o seguinte: olha, eu sei que vocês vão conquistar essa terra. Essa terra o Senhor já deu para vocês. Ela teve essa testificação no espírito dela. Assim como o Senhor já te deu a tua vitória. Glória a Deus. Amém? Na sua família, Ele já te deu. O que aconteceu? Aquela mulher falou: poupa a minha vida e a vida do meu pai, e a vida da minha mãe, e a vida dos meus irmãos. Pode destruir tudo, mas poupa a minha vida e a minha família. Quando eu li a minha vida e a minha família, o Espírito Santo veio sobre mim e falou coisas muito fortes e muito lindas. Ele me renovou de uma forma tremenda, e Ele vai renovar você. Você acredita que Deus... Você acredita que Deus é um Deus de coincidência? 2 espias foram parar na casa de Raabe por coincidência. Lá havia uma única mulher temente a Deus. E os 2 espias foram parar lá para poder olhar como era Jericó e depois conquistar Jericó. Foi só uma estratégia para Deus salvar essa mulher. Sabe por quê? Porque os espias falaram assim como a Senhora nos guardou, nos protegeu, nos recebeu em sua casa, quando nós voltarmos aqui para destruir, para conquistar toda essa terra para nós, se a Senhora colocar uma corda de escarlate, um cordão de escarlate, e toda a sua casa todas as pessoas da sua casa ficarem dentro dessa casa onde tem esse cordão de escarlate, vocês todos serão salvos, serão poupados. Ela me esqueceu de uma coisa. Ela era uma mulher que não tinha muito conhecimento de Deus, intimidade, mas ela teve fé e ela começou a ver Deus como o único Deus verdadeiro. E Deus levou aqueles espias lá para salvar uma prostituta e toda a sua família. E diz a palavra de Deus que Josué poupou aquela prostituta, poupou toda a sua família e ainda colocou numa das terras que era herança do povo de Deus. Deus tirou a prostituta de Jericó com toda a sua família e ainda fez herdar uma terra. Você consegue entender o que é isso? Se não é amor, se não é misericórdia, se não é bondade. Queridos, Deus enviou 2 até a casa de Raabe para salvar Raabe e a sua família. O que Deus está falando com você?
que Deus está falando com você? Que não importa onde você esteja, em qual situação você esteja, Ele manda a salvação para você. Se você tão somente crer nele. Amém? Deus envia a salvação aonde você estiver. Ela está por meio do povo pagão. Deus mandou 2 espias lá. O Senhor deu livramento para a vida de Raabe. Em Hebreus diz que pela fé ela foi salva. Em Hebreus diz, pela fé, Raabe, a prostituta, foi salva ela e a sua casa. Sabe o que Deus está falando? Que a sua casa é muito preciosa. Sabe por que ela é muito preciosa? Sabe por que a família é muito preciosa? Porque ela reflete todo o nosso relacionamento com Deus. Por que eu falo que o irmão é meu irmão? Por que eu digo que a Marisa é minha irmã em Cristo? Porque nós somos irmãos aqui em Cristo. Aonde Deus está espelhando essa irmandade? Na família. Quando Ele fala que Ele é o cabeça, e nós somos quem de Jesus? Quando Ele voltar, Ele vai buscar quem dele? A sua noiva. Deus se espelha no relacionamento de família, como o relacionamento que Ele quer ter com a igreja. Aí a família é muito especial para o Senhor. E se você e seu marido começarem a buscar o Senhor, começarem a orar juntos, começarem a ensinar para os seus filhos o que a lei do Senhor manda, a sua família vai ser diferenciada. Nós temos um estudo do homem justo e do homem ímpio, do filho que nasceu num lar de pais que seguiam a Jesus e um filho que nasceu num lar de ímpios. Sabe onde foi parar a geração dos ímpios? Na prisão, dando trabalho para as autoridades, não estudavam e por aí afora. Sabe para onde foi a geração dos justos? Médicos, professores de universidades, pessoas com bens que podiam ajudar as outras pessoas. Uma família abençoada e próspera. Deus quer prosperar a tua família. Deus quer abençoar a tua família. Se você de fato se converter ao Senhor, você vai entender como homem que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a esposa vai entender que ela deve toda a submissão ao seu marido. Ela deve servi-lo. E você e o seu marido vão abençoar os seus filhos. E filhos abençoados casarão com pessoas abençoadas, que gerarão filhos abençoados, que casarão com pessoas abençoadas, que gerarão filhos que seguirão ao Senhor. Porque o diabo quer destruir a tua família, porque ele destrói a tua família. Ele quer um ciclo de bênção e vai no ciclo de maldição. Por que tem tanta maldição na terra que nós vivemos? Porque as famílias deixaram o princípio básico de estruturar a sua vida sobre a rocha. José teve muitas conquistas durante a sua vida. Deus deu para ele vitória sobre vitória. E ele conquistou cidade sobre cidade. E os reis vieram nas suas mãos. E Deus disse que seria com ele e engrandecê-lo para a glória do Senhor. E todas as pessoas começaram a ver que Deus era com Josué. Josué passou por uma série de situações. E no final da sua vida, ele faz essa declaração. Ele começa a lembrar como eram os povos antes do Senhor. Lá com Abraão, quando Deus chamou Abraão e falou: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando para Abraão: deixe os deuses, deixe o que não me agrada e começa a viver uma vida na dependência, na minha dependência, que eu vou te abençoar e vou abençoar o meu povo e vou entregar para eles bênção sem medida. Sabe o que aconteceu lá em Abraão para você e para mim? Nós fomos abençoados lá com Abraão. E ele disse que a nossa família é família bendita. Em ti serão benditas todas as famílias. Você é filho de Abraão? Você é filho pela fé? É? Tem certeza disso? Então essa palavra é para você. A sua família é abençoada?
É? Mas se você não estiver vivendo dentro da bênção, será que Deus não está chamando hoje para um concerto? Para voltar a estruturar a sua vida na lei do Senhor? Será que essa noite Deus não está falando que você está muito fraquinho na fé? Está muito fraquinho no seu compromisso com Deus? Será que existem vidas aqui que precisam se consertar diante do Senhor? Será? Eu creio que sim. Eu creio que Deus quer um povo forte. Ele quer abençoar. Ele quer fazer prosperar a nossa vida com Ele. Mas Ele precisa de um compromisso seu, de uma disposição sua, como Josué teve. Josué se dispôs. Muitas famílias atravessaram o Rio Jordão. Deus deu uma estratégia maravilhosa para eles atravessarem o Rio Jordão. O Rio Jordão foi um rio de muita dificuldade, cheio de águas turbulentas. Mas a arca ia à frente, o rio se separaram as águas e o povo passou de novo a pé enxuto. Está com o Jordão na tua frente? Você está com o Jordão na tua frente? Se a presença do Senhor for na tua frente, você atravessa a seco. Atravessa o Rio Jordão e conquista as coisas que Deus te prometeu. Nessa noite, a salvação no nosso meio. Nessa noite, o Espírito Santo está chamando aqueles que estão muito desanimados. Estão olhando a situação do Rio Jordão. É muita água. É muita turbulência. Você conhece o Senhor, saiu lá do Egito, mas não está conquistando nada na sua vida. Se olhar direitinho, está até retrocedendo. Mas se a presença do Senhor for à sua frente, como foi com o povo, eles levaram a arca à frente. A arca representava a presença do Senhor. E o rio foi ficando com as águas separadas. E o povo passou com os pezinhos enxutos. De novo. De novo. Sabe o que aconteceu no meio da travessia? O Senhor mandou Moisés chamar 12 homens, representando um cada tribo de Israel. E falou assim, bem no meio do rio, na hora que estiverem atravessando, próximo à arca, põe para mim, por favor. Cada homem, representante de uma tribo, vai pegar uma pedrinha. Próximo. Essa era a Raabe. Aí, a arca representando a presença do Senhor. O povo tinha que dar uma distância para a arca ir à frente, abrindo o caminho, porque a presença do Senhor abre o meu caminho. A presença do Senhor abre o meu caminho e abre o mar. E sabe o que Deus falou então? Para separar 12 homens, um representante de cada tribo, e bem no meio do percurso pegarem cada um uma pedra. E ele disse, sabe para que essa pedra? Para que vocês possam mostrar para os seus filhos, isso ser um memorial, que eu sou Deus. Eu abro o mar, eu sou o meu povo, eu dou vitória para o meu povo, porque eu amo o meu povo. Deus sempre gostou dessas coisas, sabe? De ter um memorial com um único objetivo: que o povo nunca se esquecesse do que Deus havia feito por eles. Nunca se esqueça do que Deus tem feito por você. Não se esqueça do que Ele já fez, ok? Se você está aqui até agora, Ele já fez muita coisa na sua vida. Ou ingratidão terrível de Deus. Se você está aqui agora, Ele já pagou um preço. Estou aqui para pregar um grande amor. Estou aqui para falar de um grande amor. Ele já deu muita coisa para você. Já tirou lá do Egito. Para de murmurar e de olhar só as coisas difíceis. Começa a ver as conquistas que Ele já te deu e começa a conquistar as coisas que você ainda não conquistou. Porque as conquistas pertencem ao povo de Deus. Diga assim, as conquistas pertencem ao povo de Deus. Diga, as conquistas pertencem ao povo de Deus. E eu sou filho de Deus. Então olha para a sua casa agora. Olha para a sua casa. A coisa mais importante da nossa vida,
aqui na Terra, as pessoas mais importantes são as pessoas da minha e da sua família. Não são especiais? Somos uma família em Cristo, mas temos cada um uma família. Josué, no final da sua vida, depois de muitas conquistas, depois de um determinado momento ele começar a relembrar o povo tudo o que Deus tinha feito pelo povo, ele falou: olha, se vocês quiserem voltar a servir outros deuses, vocês escolhem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual foi a palavra-chave da mensagem de hoje? Qual é a palavra-chave de hoje? Escolha. Josué escolheu a vida inteira. Ele foi um homem de escolha sábia. Em todo tempo ele escolheu ser fiel ao Senhor. Desde pequeno, desde mocinho, desde quando encontrou Moisés. Um coração de servo, sábio, que amou desesperadamente a Deus, a ponto de, num determinado momento da sua vida, colocar a sua vida à prova, porque quando foram espiar a terra prometida, todos disseram que não tinha como conquistar, que os inimigos eram demais. Mas ele disse: não, o Senhor já deu essa terra para nós. Se Ele se agradar de nós vamos conquistar tudo isso aqui. Ele já deu para nós. Ele já deu para você. Ele já deu para mim. Agora o que Deus quer é se agradar da sua vida, meu querido. Se hoje precisa ter um conserto, se conserta. Porque você não sabe daqui a alguns minutos o que pode acontecer. A nossa escolha vai ter repercussão eterna. A sua escolha vai ter repercussão eterna. E o que Deus quer para nós? Que sejamos intercessores, como Rabi foi. Olha, jura para mim que você vai poupar minha vida e a da minha família. Sabe o que Deus quer de você? Bota o teu joelho no chão e clama ao Deus Altíssimo pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, todos os dias. Porque o diabo quer destruir a tua família. Clama pela tua família. Nós teremos esse mês e o próximo, até o final do ano, com esse mesmo tema. Porque é isso que Deus tem trazido. Nós precisamos parar de reclamar e orar mais. E não olhar para o mar, para o rio, quantas águas estão turbulentas na nossa frente. Mas ter a convicção que se a presença do Senhor está conosco, Ele vai abrir e você vai passar. Ele vai levar a tua família para conquistar o que Ele prometeu. Quando Josué levou muitas famílias, Ele estava representando você. Porque se você levar a tua família para Jesus Cristo, muitas virão, porque é toda geração que vai ser abençoada.
porque vai ver um querido. Não, porque Deus quer restaurar. Se você ama a sua família, Deus ama mais. Ele mandou 2 espias na casa de Rabi. Você consegue entender que amor é esse? Deus não deixou Rabi ser destruída porque ele já estava vendo o coração dela. Ele tem misericórdia por aquele que clama por ele. Então essa noite, seja você, quem for, tenha chegado nesse lugar aqui no nível que chegou. Alguns muito aquecidos por Deus, outros muito frios. Outros não gostam de dizer, porque Deus está a ponto de vomitar, são aqueles que são mornos. Conhece a Deus, mas leva no blá blá blá. Não medita diariamente. Parou de falar sobre ele. Esqueceu dele. Seja qual for a sua situação, eu só estou sendo canal. Entenda bem isso. Hoje é dia de conselho, de consagração. Hoje é dia para você entregar a sua vida e a sua família no altar do Senhor para começar um novo ciclo. Amém? Amém? Amém. Deus quer posicionamento seu. Ele disse para Josué: dispõe-te. E ele se dispôs prontamente. Famílias e famílias e famílias conquistaram terras e terras mineradas. Dispõe, meu querido, a estar na presença do Senhor. Se você disser, mas é difícil, ele diz: estou contigo. Se você disser, estou cansada, ele diz: hoje eu te encorajo. Ele diz que a planta dos pés onde você pisar, ele vai te dar. Vocês entendem a palavra do Senhor nessa noite? O Senhor vem entregar para você a vitória, se você quiser. Se você quiser, igualzinho Josué disse, e quiserem ficar com outras coisas, pode ficar. Josué escolheu o que era bom. Deus daria livre-arbítrio para você, mas toda escolha tem uma consequência. Escolha o Senhor. Você vai ser bem sucedido. Não estou falando de riquezas, coisas desse mundo. Estou falando de você ser uma pessoa que encontra aquilo que preenche. Jesus satisfaz você. E Ele te dá saída nas situações difíceis. A presença dEle te acaricia. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, a Tua palavra foi exposta. E aqui existem muitas pessoas, muitas famílias representadas. Aqueles que vieram entristecidos com tantos problemas. Aqueles que vieram simplesmente para fazer uma visita. Aqueles que vieram por uma obrigação. Aqueles que vieram por amor. Mas a Tua palavra é tão maravilhosa que pode ser que alguém tenha vindo por obrigação e o Teu Espírito tocou o coração dele. Muitas pessoas aqui, papai. E eu quero te pedir como canal do Senhor, nessa noite, que o Senhor faça uma obra tal na vida deles, que seja inesquecível, inigualável. Que o Senhor traga um novo ânimo para aqueles que estão abatidos, que clamando por Ti, mas estão cansados, sobrecarregados pelas lutas. Que o mesmo Espírito que consolou, encorajou, animou Josué, venha sobre essa pessoa nessa noite. Que a mesma convicção que Josué teve da Tua presença e do Deus da vitória sobre ele, venha sobre essa pessoa nessa noite. Queremos colocar as famílias, os lares diante de Ti, Senhor. Eu vou pedir para você, querido, se você tiver algum familiar aqui, para você sentar perto dele. Sua família, senta perto dele. Pode se posicionar perto da sua família. Pode se posicionar. As pessoas mais importantes que Deus te deu nesta terra são aqueles que são família.
família, na situação difícil, é aquela que vai chorar com você, não é? Não é assim? Aquela que sofre com você. Pode todo mundo sumir, mas vai ter alguém da sua família que vai ficar pertinho de você. E se essa pessoa faz parte da sua família, é porque Deus fez assim. São filhos, são filhas. Eu tenho muita saudade dos meus pais, eles não estão mais aqui. Mas eu louvo a Deus porque minha mãe encontrou Jesus Cristo e falou de Jesus para mim. E aí eu encontrei Jesus Cristo, me casei com um homem de Deus, tenho filhos na presença do Senhor. A minha história mudou. E Deus usou minha mãe. E Deus faz assim conosco. Essa pessoa que está do seu lado foi Deus que deu. Ela é muito preciosa para você e você deve ser uma bênção na vida dela. Você não tem o direito de não ser alguém que não abençoe. Você precisa abençoar essa pessoa. Você precisa orar por ela, amá-la, perdoá-la, tratar com respeito. E respeito. Tratar com dignidade. Porque se você perder essa pessoa, você vai chorar muito. Você vai chorar a vida inteira. Essa pessoa que está do teu lado foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Pega bem forte na mão dela. Diga para ela, você é demais preciosa para mim. Eu te amo muito. Eu quero orar por você todos os dias da minha vida. Você é muito especial para mim. Diga para essa pessoa que está do seu lado, que é a sua família, eu preciso de você. Se você não estiver bem, eu também não fico. Porque é verdade, não é? Se essa pessoa está do teu lado e não estiver bem, você também não fica, não é assim? Honre essa pessoa, meu querido, minha querida. Honre, porque ela é pérola preciosa que Deus te deu. Senhor, apresenta essas famílias, laços de sangue e laços de amor. Josué escolheu a melhor parte. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A melhor coisa que uma pessoa pode experimentar nesta terra é servir ao Senhor em família. É orar em família. É seguir uma única visão, que é a palavra do Senhor em família. É ajudar um ao outro com a palavra do Senhor. É ser intercessores um do outro. Moram juntos. Precisam se fortalecer. Precisam fortalecer um ao outro. Um dos preciosos presentes que o Senhor dá para nós. Eu apresento essas famílias, papai. Nesta noite muito feliz, que o Senhor está aqui para ministrar nos lares. Eu apresento outros queridos que porventura não puderam estar aqui, mas que também sejam alcançados. Papai, ajuda esses queridos a viverem na Tua Palavra, a lerem a Tua Palavra, a meditarem na Tua Palavra, a guardarem a Tua Palavra, a cumprirem a Tua Palavra, porque é só dessa forma que nós seremos prósperos e bem-sucedidos. Muito obrigada, Senhor, porque é uma noite especial. É uma noite especial. Aqueles que precisam tomar uma decisão de se consertar, papai, atua nessa área também. Que eles estejam se posicionando diante da Tua presença para consertar a sua vida, para seguirem os Teus caminhos, junto com a sua família. Eu os abençoo, ministro sobre eles uma unção de perseverança, de renovo e de conquistas, como o Senhor entregou para Josué. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que o diabo roubou desses lares, que à medida que eles estão se posicionando na Tua presença, seja restituído, seja conquistado muitas vezes mais. Mas sobretudo a vida deles na Tua presença, porque é o que mais importa. Em nome de Jesus, papai. Louvamos o Teu nome. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus.
Amém? Pode dar um abraço na sua família. Esse é um abraço de Deus. Deus nos abraça através das pessoas, né? Quem está sozinho vai achar alguém para dar um abraço aí, para receber o abraço do Senhor. Alguém pode abraçar quem está sozinho? Dá um abraço de Deus nele. É tão gostoso ser abraçado. Recebe o